texto que eu quero deixar para você, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, vou estar lendo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ou seja, olha como fala, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que nós vemos aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos da igreja de Tessalônica porque eles estavam com medo, eles estavam perturbados, porque eles estavam pensando que a vinda de Cristo seria a qualquer momento. Mas nós vemos o apóstolo Paulo falando que a vinda de Cristo não virá sem que antes se manifeste o homem do pecado. Mas quem seria o homem do pecado? Quem seria esse homem da apostasia? É o anticristo. O anticristo que vai se opor contra tudo que se chama Deus. Nós vemos outra passagem clara falando que a vinda de Cristo, para que a vinda de Cristo possa se suceder, precisa ter acontecimentos primeiros. Precisa se levantar, precisa se manifestar o iníquo, o homem do pecado, o homem da apostasia. E nós vemos mais à frente que fala também que sobre aquele que detém o anticristo. No versículo número 7, versículo 6, diz o seguinte: agora vos sabeis o que detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já é o mistério da injustiça. O mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Muitas pessoas pensam, principalmente aqueles que creem no arrebatamento pré-tribulacional, alguns creem que é a igreja, outros creem que é o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo eles creem que depois do arrebatamento da igreja haverá salvação ainda. Mas não tem como haver salvação sem o Espírito Santo. Então não pode ser o Espírito Santo ser retirado da terra. Não pode ser o Espírito Santo ou a igreja que está detendo o anticristo. Porque se a igreja, se o Espírito Santo está detendo o anticristo e se o Espírito Santo precisa ser tirado para que se manifeste o anticristo, então não tem como haver salvação. Todos os que ficaram na grande tribulação vão ser condenados, não serão salvos. Porque a salvação vem do arrependimento. E o arrependimento só pode vir através do Espírito Santo. Mas você pode me perguntar, mas no tempo da antiga aliança não tinha Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo e as pessoas eram salvas. Mas nós devemos entender o seguinte, que aquele tempo era o tempo da sombra. Aquele tempo era um tempo provisório. Mas o definitivo viria depois, que seria o sacrifício de Jesus, que seria a luz, que seria o Espírito Santo. Então não tem como a gente querer trazer a sombra de volta. A sombra morreu e nunca mais vai voltar àquele momento. As pessoas, para ser salvas a partir do momento da morte de Cristo, elas precisam do Espírito Santo. Elas precisam que o Espírito Santo convença ela do pecado, do juízo e da justiça. Mas quem seria esse que está detendo o anticristo? O que está detendo o anticristo é o seguinte: é uma forma de organização governamental. Nós podemos ter uma ideia, é o seguinte: nosso sistema governamental, ou seja, a civilização ocidental principalmente, ela tem uma influência da cultura greco-romana. E uma coisa interessante é que dessas duas vieram a democracia e o presidencialismo. Os presidentes, esse termo presidente veio do antigo Império Romano. E o termo de democracia veio da Grécia. E essas duas culturas é que tem grande influência na organização de sociedade, na civilização ocidental e de muitos outros países. Mas quando o anticristo ele vier, toda essa cultura, essa influência irá acabar, irá se dissipar. E o anticristo irá tomar o poder para si.
E no governo do anticristo não haverá democracia e não haverá presidentes, porque ele será o governante único. No sistema presidencialista, que também é um sistema que tem um sistema que é muito parecido, que é o sistema de primeiro-ministro, tipo, por exemplo, no Reino Unido, que apesar de não ser presidencialista, mas é um regime meio parecido com o presidencialista, porque o regime de primeiro-ministro ele acaba mudando. O primeiro-ministro não fica por muito tempo no governo, ele acaba sendo substituído, muito semelhante ao sistema presidencialista. Mas ambos os países que adotam esse regime, tanto presidencialista como monarquia constitucional ou que tem primeiro-ministro, são regimes democráticos. Mas com a vinda do anticristo, todo esse tipo de governança, esse tipo de organização de governo irá acabar. Porque iremos viver sim uma ditadura em que o anticristo será o governante único. E o que nós podemos ter uma ideia de como vai ser o governo do anticristo, podemos ter uma ideia do governo da China, da Coreia do Norte, das nações do Oriente Médio, das ditaduras de lá. Que é uma ditadura em que o governante ele tem o poder total. Ninguém pode tirar ele do poder. E uma coisa interessante, na Coreia do Norte e principalmente na China, os seus governantes são considerados como Deus. Assim como o anticristo também, em seu governo, que ele vai ser considerado como Deus. E ele vai querer usufruir para si a glória de Deus aqui na Terra. Então, o que seria o que detém o anticristo? Creio eu que é uma forma de organização, uma forma governamental que está regindo a maioria dos países hoje. Porque essa forma governamental ela precisa ser tirada, ela precisa acabar para que entre o governo do anticristo. Então é ela que detém o anticristo. Não o Espírito Santo e não a igreja. Porque a igreja ainda estará aqui na grande tribulação. E o Espírito Santo também. Por que Paulo, se fosse o Espírito Santo ou a igreja, por que Paulo teria a necessidade de esconder isso daí em suas cartas? Ele poderia muito bem falar que era o Espírito Santo, falar que era a igreja que estava resistindo, que era a igreja e o Espírito Santo que estava detendo o anticristo. Mas por quê? Naquela época o Império Romano governava Israel, governava a maioria dos países europeus. O Império Romano naquela época era como os Estados Unidos hoje, muito mais forte, porque os Estados Unidos hoje exercem uma influência, mas o Império Romano eles dominavam, eles não só influenciavam, como eles dominavam aquela época. E Paulo, ele não poderia falar que era o sistema de governo daquela época, ou seja, que era o Império Romano que estava detendo o anticristo, porque as cartas circulavam dentro do Império Romano. E possivelmente, se ele colocasse Roma, que estaria detendo o anticristo, essa carta poderia cair facilmente nas mãos de um soldado romano. E o soldado romano poderia pensar que eles estavam conspirando contra o Império. Aí a perseguição contra eles já era tremenda e ia ficar cada vez pior ainda para o lado deles. Então por isso que Paulo não colocou Roma. Mas se fosse a igreja ou o Espírito Santo que estivesse detendo o anticristo, Paulo colocaria sem problema. Porque você vê a palavra igreja, a palavra Espírito Santo em diversas passagens da Bíblia. Então não teria um motivo de Paulo esconder isso daí dos leitores da Bíblia, se fosse o Espírito Santo ou a igreja que estivesse detendo o anticristo. Agora outra passagem que eu quero te mostrar, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7 de Apocalipse, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e dos 4 animais se prostraram diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Até aqui. Ou seja, a igreja.
Muitas pessoas hoje podem pensar o seguinte, igual a maioria dos que crê no pré-tribulacionismo, eles creem que é uma distinção entre igreja e Israel. Para muitos deles, quando nós mostramos a passagem de Mateus 24, que foi a primeira que eu li, e essa passagem, eles dizem que é Israel e não a igreja. Mas nós devemos entender o seguinte, que a igreja é Israel de Deus. Que as promessas futurísticas para Israel são para a igreja, porque a igreja é Israel de Deus. E isso eu vou te mostrar lá em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26. Versículo de número 26 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos os quanto foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então nós vemos que em Cristo não há distinção entre igreja e Israel. Ou seja, em Cristo não há judeus e nem grego, não há macho nem fêmea, nem servo, nem escravo e nem aquele que está livre. Porque todos são um em Cristo Jesus. E todos nós somos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. E somos herdeiros das promessas de Abraão, como diz aqui. Porque somos descendência de Abraão. O pai Abraão, ele é pai nosso, ele pode não ser pai nosso fisicamente, por sangue, mas ele é nosso pai na fé. Então todo aquele que crê em Cristo, mesmo não sendo judeu, ele é descendência de Abraão. E ele é considerado Israel de Deus. Então nós devemos ver o seguinte, que não tem como ter distinção entre igreja e Israel, porque aqui está mostrando esse versículo, nessa passagem de Gálatas 3, que em Cristo Jesus não há judeus nem grego, porque todos sois um em Cristo Jesus. Então toda promessa futurística para Israel também é para a igreja também. Mas o que isso se encaixa em Apocalipse no capítulo de número 7? É mais uma passagem que nós vemos de que aquelas pessoas que estão de vestes brancas adorando ao Senhor, que passaram pela grande tribulação, que foram mortos, é a igreja de Jesus. São os santos. E uma coisa interessante que eu estava lendo agora, e nós podemos tirar, versículo de número 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Agora, se fosse Israel, por que colocaria de todas as nações? De todas as tribos, de todos os povos, se fosse só apenas Israel? Porque aqueles que creem no pré-tribulacionismo, eles creem nisso daí. Eles creem que esses que estavam aqui, que vieram da grande tribulação, eram os judeus que se converteram a Jesus na grande tribulação. Que era Israel e não a igreja. Mas nós vemos aqui, no versículo de número 9, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, ou seja, aqueles povos que estavam vindo, que o apóstolo João, que teve a visão do Apocalipse, estava vendo, eles vinham de todas as nações, povos e línguas. Então não era apenas de Israel, mas era de todos. Agora, se a gente fazer a ligação com Gálatas, no capítulo 3, que eu acabei de ler anteriormente, nós vemos que em Cristo Jesus não há judeu e nem grego, porque todos sois um em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, você pode ser alemão, você pode ser americano, você pode ser judeu, japonês, árabe, mas quando você está em Cristo Jesus, que você recebe a Jesus na sua vida, você passa a pertencer a uma nação celestial. E essa nação celestial não são duas, três, mas apenas uma. Então, para Deus não existe essa distinção entre igreja e Israel. Para Deus todos somos um em Cristo Jesus. Se um judeu, ele sendo judeu na carne, mas se ele não crê em Cristo, ele não vai ser salvo. Porque ele precisa da fé em Jesus Cristo para ser salvo. E nós vemos o perigo dessa doutrina. Porque muitas pessoas, muitos cristãos, quando chegar aquele momento, quando eles virem a perseguição e virem a manifestação do anticristo, muitos deles dificilmente irão suportar a grande tribulação se eles não se prepararam. Muitos deles irão negar a sua fé. Muitos deles irão, infelizmente, se decepcionar e pensar que Cristo não vai vir, que Cristo não existe, porque eles foram ensinados a vida toda de que eles não passariam por aquilo.